Desejando muita paz para vocês. E essa palavra paz, que hoje a gente tem um entendimento, o sentido etimológico dos povos mais primitivos não era como é hoje. A paz era como se fosse assim, uma trégua de guerra. Nós sabemos que a humanidade passou por esse processo e passa ainda até hoje em algumas regiões essas questões desses conflitos. Então o vencedor como vencido, chegava um momento na guerra que eles achavam que era conveniente uma trégua. A trégua muitas vezes era para reagrupar as forças, voltar a combater, ou o vencedor impunha um pagamento do tributo ao vencido, e assim foi. Hoje a gente sabe que o sentido da paz é muito mais profundo, né? E nós sabemos que existe até símbolos para a paz. Um é a bandeira branca, né? O outro é oração. Alguns fazem um ato solene de paz soltando umas pombas, né? E nós entendemos que o próprio Deus nos dá um estado de paz, e muitas vezes a gente nem percebe isso, né? Porque nós sabemos que a vibração do azul é a vibração que nos dá esse estado de paz, de tranquilidade. O céu é azul. Você imaginar se o céu fosse amarelo, não é? Como que seria? Se o verde nós sabemos que nos dá equilíbrio. Já imaginaram que se a floresta não fosse verde, os campos fossem todos amarelos, fosse tudo marrom? Então Deus nos dá essa contribuição de paz, mas cabe a nós desenvolver dentro de nós. E hoje até se fala, né, comum a gente vê até em placa de caminhão, e fala assim: se quer paz, vai pescar. Se nós chegarmos ali no mercado de peixe, procurar, eu quero falar com um pacificador, a pessoa fala: esse peixe não tem hoje, porque não, eu quero falar com o pacificador que é o que pesca. Fala, não, pescador tem muita luta, tem que só pino, ele não tem paz. Então, na verdade, não é, vamos dizer, o ato de pescar, é a questão de se ligar à força divina de Deus manifestada pela natureza. E teve um filósofo latino chamado Públio Flávio, no século IV, que ele colocou a seguinte guerra dentro desse entendimento que se tinha de paz: que se você quer paz, então prepare-se para a guerra. Isso é até usado em muitos quartéis, essa frase existe em muitos quartéis. A gente vê que é uma incoerência. A gente quer paz, nós temos que preparar, se queremos paz, temos que preparar para a paz, não preparar para a guerra, né? O sentido que dá, que as pessoas têm que estar fortalecidas em armas para ter paz, né? Isso na verdade é temor, não é paz, né? E aí alguém pode falar também que Jesus, a célebre frase dele, que ele diz: eu não vim trazer a paz, vim trazer a luta. Como entender isso? A espada, perdão, não vim trazer a paz, vim trazer a espada. A espada representa a luta. Jesus, na sua missão, ele não aceitou, vamos ver, as situações da época do povo hebreu. Ele não chegou no povo hebreu e concordou com a lei de Talião, de olho por olho, dente por dente. Ele falou: devemos amar os nossos inimigos. Então, ele formulou como uma luta, um poder de transformação dos conceitos vigentes da época. Ele não chegou para os judeus que estavam dominados pelo povo romano e disse: vamos trazer Israel como condição eleita de dominar os demais povos. Não, ele falou: dá a César o que é de César, que os valores maiores são os bens espirituais. Então, essa revolução, essa transformação que Jesus nos passou, nós temos que ter dentro de nós para buscarmos a paz. E isso muitas vezes é difícil, esse estado de paz interior. Existe algo chamado vazio existencial.
o vazio existencial é quando não ficamos em questionamento, né? Os X que aparecem nesse questionamento. Então, todos nós, em algum momento, passamos esse vazio existencial. Não sabemos exatamente qual o caminho a trilhar. Mas o mundo tem uma linguagem. A linguagem nos mostra exatamente qual é a nossa escolha. E nós temos que entender que é uma coisa diferente uma da outra. Uma coisa é ser perseverante, outra coisa é ser teimoso. Então não devemos ser teimosos a perceber muitas vezes esses caminhos que não estão sendo bons para nós, sendo tortuosos, e insistimos na nossa vida. Então o vazio existencial é, na verdade, quando nós reencarnamos, nós viemos ao mundo, né, nessa jornada reencarnatória, com um propósito de uma tarefa, de uma missão. Nós não fomos sorteados. Fulano vai nascer na Mongólia uma família X, fulano vai nascer no Brasil uma família Y. Nós somos atraídos por duas forças, o amor e a dor, né? O processo da nossa atração nessa jornada reencarnatória. Então, nós temos que buscar a nossa missão e entendermos a resposta que o mundo nos dá se nós estamos seguindo aquele caminho correto, que é o caminho da paz, da consciência, para não termos essa situação comum em todos nós, chamado vazio existencial. Os gregos, nós sabemos que é o berço da cultura, né? O berço da sabedoria da humanidade, surgiu na Grécia dos grandes filósofos. E teve um termo, né, na filosofia grega chamado ataraxa, que quis dizer, já se aproximando do entendimento mais, vamos dizer, real da paz, seria ausência de preocupação. Um dos filósofos gregos, chamado Epicuro, ele colocou que a ausência de preocupação seria um prazer. Na verdade, a palavra, né, a tradução para nós seria prazer, mas a palavra correta seria ataraxa. E esse Epicuro, ele criou, né, nessa escala desse estudo filosófico dele, que é interessante, que na Grécia, um filósofo, ele tinha assim, vários assecas, né? Aquelas pessoas que o acompanhavam, o mestre, né? Existia aqueles grupos que seguiam as ideias desses grandes filósofos. O Epicuro, ele colocou que existia prazeres naturais necessários, prazeres naturais desnecessários e prazeres somente desnecessários. Interessante, nessa escala de prazer, nós vamos passar, que alguém colocou de uma forma de um quadro, né, um determinado autor ali, uma tipologia dos prazeres, mas na verdade o termo certo é tipologia ataraxa, essa é a palavra, né, que ela não teria uma ligação exatamente com o prazer, seriam necessidades, né? Então, foi colocado, interessante, que realmente é isso, que uma necessidade inicial, vamos dizer, necessária, seria a questão da nossa alimentação, do repouso, né? Isso é fundamental para nós estarmos aqui. Um prazer natural desnecessário seria o luxo, comida requintada. E é até interessante, né, que nos textos que traduziram, o Epicuro colocou que também dormir em lençóis limpos seria um prazer natural desnecessário. Você veja que lá na Grécia era uma coisa rara a pessoa poder dormir num lençol, né, algo, não tinha omo, não tinha esses alvejantes, e era uma coisa de luxo. Então ele colocou que isso não era um prazer natural necessário, era desnecessário. E colocou como algo totalmente necessário seria a riqueza. Vê a virtude desse Epicuro, já essa ideia tão avançada. Ele colocou também, dentro dessa taraxa, que um dos principais prazeres que nós devemos alcançar seria a amizade.
e junto com a saúde. Vejam só a visão desse homem, não é? Esse filósofo, que é a saúde em primeiro lugar e a amizade como um deveras importante nessa situação dessa busca de prazer, que na verdade o sentido que ele quis dar já na época, que ainda hoje, né, vamos dizer, utilizado, seria um padrão de paz e felicidade. Então ele colocou que para nós termos essa paz, essa taraxa, seria em primeiro lugar a saúde e conjuntamente com a saúde a amizade. E ele colocou uma coisa que eu achei muito interessante, uma visão espírita. Ele colocou o seguinte, que a morte é inexorável. Então, no conceito dele, é um fenômeno natural do qual nós temos que ficar indiferente a essa questão de preocupação, porque é inexorável, não há como fugir da morte. E a gente vê como que é uma visão tão, vamos dizer assim, uma visão profunda, porque a maioria de nós teme e desconhece a morte, como fosse um dos maiores, vamos dizer, pesadelo nosso, e é uma lei divina, uma lei natural. Como se a gente imaginar o Criador, na sabedoria, no amor dele, vai fazer algo para nós que não seja bom, não é? Porque a morte é um processo de renovação, de progresso. Mas já imaginou as pessoas que vivem com um problema de saúde, ficar carregando essa carga anos e anos? Eu até vejo como essa questão da morte ainda, de pessoas cultas, ainda é tão forte, não é? Esse temor, eu acho interessante e é válido para todos nós sermos prudentes, não é? Claro que ninguém de nós vai querer passar por um processo de morte de uma forma bruta, mas é uma coisa natural. Eu tive um conhecimento de uma pessoa com essa questão da vacinação da febre amarela. Ela foi com a filha 2 horas da manhã ficar lá aguardando para ser uma das primeiras a ser vacinada. Como um temor, não é? Que é uma certa falta de entendimento da paz. E interessante que o Epicuro, ele que viveu 3 séculos antes do Cristo, ele já tinha essa visão profunda, mas hoje foi deturpado o sentido do epicurismo. Hoje o sentido do epicurismo quer dizer o seguinte: as pessoas que buscam os prazeres mudantes da vida. Então buscam esses prazeres desenfreados, totalmente diferente do conceito filosófico do Epicuro. E o Epicuro tinha um contemporâneo chamado Zenão de Cityon, um outro filósofo grego. Ele já colocou como o estoicismo, né, uma outra corrente de pensamento desse filósofo, que nós devemos lutar contra as paixões, e que o grande valor do homem é buscar as suas virtudes. Então, e que temos resignação perante as adversidades. E hoje esse sentido do estoicismo exatamente significa, né, como fosse o oposto do epicurismo. O estoicismo dá a entender que as pessoas que buscam as virtudes, o altruísmo. Mas o Epicuro ficou o vilão da história, né? Vamos buscar, né, dentro da literatura espírita, a Joana de Ângeles, né? Ela que psicografa várias mensagens pelo Divaldo Franco, e a Joana de Ângeles nos traz muito interessante. Ela faz da paz, né, isso é muito dito, né, na doutrina espírita, a conquista interior, né? Até uma frase que no tempo da nossa consciência nós encontraremos a paz. E se fala também que a presença de Deus em nós seria a paz da consciência. Por quê? A presença de Deus em nós, a paz da consciência, é porque quando nós estamos com a nossa consciência tranquila, nós estamos em sintonia com o Criador, seguindo as suas leis. Então se estamos em sintonia com o Criador, a presença do Criador está em nós. Então essa
paz da consciência é uma maneira de nós, vamos dizer, sentirmos Deus presente, né, no nosso tempo maior, que é a nossa consciência. E a paz, a jornada de Anki, como eu falei, é a presença divina, né, dentro do indivíduo. Interessante que a Madre Teresa de Calcutá, ela falou o seguinte, questionando, né, se a pessoa está preocupada com a paz do mundo, quer fazer algo a favor da paz do mundo, então vá para sua casa e cuide de sua família. Que a paz do mundo, ela tem que começar dentro do lar, não é? Interessante que nós temos que considerar a paz como um tesouro. E muitas vezes há até uma incoerência. A gente fala assim, fulano, e começa a gritar, eu vou perder a paz com você. Quer dizer, na verdade, eu estou perdendo o tesouro com você. E será que alguém tem que, vamos dizer assim, jogar esse tesouro fora rapidamente? Por qualquer adversidade, seja mais simples, por qualquer aborrecimento, meu chinelo não está no lugar, perder esse tesouro da paz, não é? Nós sabemos que as discussões começam com pequenos problemas que depois viram uma bomba que se explode, né, em acontecimentos que muitas vezes ficam incontroláveis. Então nós temos que colocar a paz como um verdadeiro tesouro e fazer tudo para não perdê-la, porque a gente perde ela muito facilmente, né? O pessoal usa até aquele termo, tem determinada pessoa que tem um pavio curto, ele tem paz, mas perde por qualquer coisa. Na verdade, ele tem alguns ímpetos, né? Porque a paz, na verdade, por ser um tesouro tão precioso, a gente nunca deveria perdê-la. E nunca ninguém, né? Aí já fica uma outra palestra, né? De entender que Jesus nunca perdeu a paz. Apesar de falar dele que expulsou os vendilhões do templo, isso são situações que teriam que ser interpretadas, né? Porque quando Jesus entrou, né, na época da Páscoa em Jerusalém, a multidão junto a ele, em encontro com naquelas ruas estreitas, as pessoas que vendiam ali, houve um choque e eles saíram dali como se fosse uma expulsão. O correto dizer, a entrada de Jesus, as pessoas que o acompanharam, acabaram expulsando os vendedores que estavam na calçada, não Jesus. Não podemos nunca, de forma nenhuma, entender que Jesus perdeu a paz, pela sua evolução, pelo amor que ele tem. Então a paz, nós temos que considerar um tesouro. Como então a ferramenta para a gente manter essa paz? Joana de Anjos fala que é pela oração. Então, a gente, né, é testado todo dia. Eu, ontem perdi a paz. Eu acho que todos nós que já tivemos momentos de paz. Mas a gente tem que ter esse autocontrole. Naqueles segundos, busca a oração, né? Busca a reflexão, busca o entendimento. Não perca a sua paz. Porque a perda da paz, sabe o que é? Vamos voltar lá para o Epicuro? A perda da paz é a perda da saúde. Por isso que ele colocou como os principais atributos da Ataraxa seria a paz. E colocou também a amizade, a fraternidade. Não é? Então, como que ele foi, vamos dizer, lúcido a esse entendimento? Vamos buscar Emmanuel. Emmanuel, primeiramente, ele falou 3 falsas ideias de paz. Ele colocou a primeira como uma garantia financeira. Muitos de nós, né, pensa que, e até é comum o jovem, que ele fala assim, eu só vou ter paz na minha vida quando eu tiver esse recurso tal, quando eu puder comprar um carro, quando puder comprar casa. E já uma pessoa já em idade mais avançada, ele vai falar assim, o que eu pretendo na minha vida é estar de novo com meu pai,
que já desencarnou, com minha mãe, com os valores da vida, com meus amigos. Então, a incoerência, quando nós somos novos, a gente pensa só nos valores temporais. Como já estamos mais amadurecidos, pensamos só nos bens espirituais, nos valores espirituais. Então, nós temos que ter o equilíbrio, mas não somente um, nem somente o outro. Então, esse estado de dizer que paz é garantia financeira não é. Emmanuel falou de outra coisa, caprichos indesejados, caprichos atendidos. Muitas vezes nós temos caprichos e achamos que aquilo que vai nos dar paz. Eu quero fazer uma viagem à Europa, eu quero isso, eu quero aquilo. Até um caso interessante, que um menino chegou para a mãe e falou assim: mãe, eu quero tanto conhecer a Disneylândia. Aí a mãe, desde aquele dia, não teve paz. Jogou para o esposo: nosso filho vai ficar com trauma se ele não for na Disneylândia. Mas eu não tenho, minha esposa, condição de arcar com o custo de uma viagem ao exterior. Mas eu estou nervosa, eu não tenho paz. O marido ficou também sem saber o que fazer. Aí ele foi, pegou um empréstimo no banco, se empenhou, pagar prestações que iam ser pesadas para eles. Mas pelo menos nós vamos dar isso ao nosso filho, nós vamos ficar em paz, vamos dar isso que ele está nos pedindo, que ele pode ter um problema quando crescer, isso afetar o seu estado psicológico. Aí chegaram em reunião com o menino lá, falaram: meu filho, graças a Deus, nós agora estamos em paz, porque nós compramos uma passagem para você poder ir à Disneylândia. Aí o menino vira e fala: mamãe, a Disneylândia tem banheiro? Ele não sabia nem o que era Disneylândia, não sabia nem o que era, se tinha banheiro, se não tinha. E o capricho daquela mulher achou que era aquilo ali, aquilo que lhe daria paz. O Emmanuel fala da garantia financeira, fala né, da questão dos caprichos atendidos. Ele fala algo também ligado a questão de nós não focarmos no dever cumprido. Quando nós não estamos focados no dever cumprido, o Emmanuel fala que isso é uma ferramenta que pode nos prejudicar, pode nos desviar. E um dos desvios principais, ele falou que seria a ociosidade. Nós normalmente pensamos, né, naquela questão: eu quero sombra e água fresca, né? Eu quero vida mansa, eu quero não fazer nada. Então esse estado que muitas vezes a gente acha que é a paz, é um grande conflito. A ociosidade, a pessoa se aposentar, não ter ocupação, né? Lá na cidade de Volta Redonda, no início da operação da usina, onde toca uma sirene às 7 horas da manhã, no final da tarde às 17 horas, um dia eu observei um aglomerado de pessoas. Falei: entendi, será que esse pessoal todo aí para fazer alguma greve? Aí uma pessoa me falou: não, eles são os aposentados. Eles ficam ociosos, aposentados, não sabem o que fazer, eles ficam mecanizados ao costume que tinha da empresa. Chegam de manhã, não entram, porque não pode, ficam ali reunidos, no final da tarde ficam reunidos. Eles não têm, estão sem rumo, estão no vazio, o vazio existencial. Então muitos de nós temos esse rumo. E quantas tarefas se tem para fazer, quanto trabalho voluntário se precisa em tantos locais, não é? E muitas vezes eu não sei, estou com muito tempo, não sei o que fazer. Então essa ociosidade, esse estado de paz, não é algo lúcido, não é algo que seja entendido para essa questão. O Emmanuel falou, já no lado, né, positivo, esse esforço pessoal, no sentido que é como nós tivéssemos que movimentar uma alavanca. A gente só vai conseguir paz, né? A paz está muito ligada à felicidade, se nós operarmos, se nós dermos um primeiro passo. Inclusive uma frase da Joana de Anjos, que ela fala assim: o passo inicial
é o meio de nós vencermos distância. Então, sem o passo inicial, sem movimentarmos, sem esse esforço de fazermos alguma coisa para sermos felizes, para termos paz, nós não vamos encontrar. Há até aquela frase que não existe caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho, é a luta, é o esforço de buscá-la. Então, Emmanuel fala também de um outro aspecto da paz. Ele falou que seria a disciplina. As pessoas que têm disciplina, elas têm virtude. As pessoas que têm virtude têm paz. E tanto que a disciplina é importante para nós direcionar para a nossa vida. Que muitas vezes nós somos muito teóricos. A gente fala assim, eu ainda vou fazer um trabalho social. Não, esse ano não deu, mas ano que vem eu vou fazer. Ano que vem eu vou procurar ser mais útil. Ano que vem eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E a gente até faz o pior. Não, porque em 1910 aconteceu esse problema comigo, em 1920 aconteceu outro. A gente fica retratando um passado de coisa ruim e projetando coisa para o futuro que não faz, ainda é pior. A gente fica no teorismo, deixando de ter a questão prática na vida, que é fundamental. Quando o Chico Xavier teve contato com o seu mentor Emmanuel, e o Emmanuel falou para ele, Chico, você tem que fazer 10 livros. O Chico ficou nervoso. Como eu vou conseguir fazer 10 livros? Qual seria a maneira, Emmanuel? Aí Emmanuel falou para ele nos canais da intuição, que ele tinha uma condição excepcional, que ele precisaria ter, em primeiro lugar, disciplina. O Chico perguntou, meu irmão, em segundo lugar, porque eu acho que eu não vou conseguir fazer 10 livros. Você tem que ter a disciplina em segundo lugar. E em terceiro, a disciplina. Tanto o Chico teve essa disciplina que ele fez 412 livros. Então a disciplina é uma mola para nós alavancarmos para chegarmos a essa paz. Então, concluindo, o dever cumprido, não é? O esforço pessoal, a disciplina, o dever cumprido, que é aquela paz que a gente tem se ligando a Deus. Teve um psicólogo americano chamado Abraham Maslow, que ele morou num bairro pobre, numa loja chamado Brooklyn, e ele quis criar uma ideia técnica de a gente chegar a essa paz e autorrealização, a ideia dele que é seguida por muitos psicólogos, né? Então ele colocou nas necessidades básicas, ele falou que se uma forma de uma pirâmide, ele colocou nesse estudo que se a gente não tiver as necessidades básicas da moradia, da alimentação, do abrigo, da saúde, a gente não vai conseguir ter esse estado de paz. Então ele avançou um pouco mais e colocou a questão da segurança. Colocou, se eu tiver medo de alguma coisa, eu não vou ter paz. Se eu não tiver no meu patrimônio, eu também não vou conseguir ter paz. Se eu não tiver o fumófono da vida, eu não vou ter paz. Então seria, no sentido de Maslow, esses degraus para nós termos a paz. Avançou mais um pouco. Ele falou que eu tenho que ter uma família, uma relação conjugal, uma família para ter paz, uma coisa mais avançada. Falou também da questão da amizade. A gente começou a entrar nos sentimentos, né? Você vê como que ele ainda colocou os valores que Epicuro colocou da virtude, da amizade, da saúde, da resignação. O Maslow ainda botou isso mais difícil, como se fosse um degrau mais difícil para alcançar, do qual Epicuro colocou a base de tudo. E chegando, foi avançando a autoestima. Eu tenho que ter o respeito da sociedade. Se não respeito, eu não vou ter paz nem autorização. E chegou lá no cume da pirâmide, eu tenho que ter moralidade. E ele colocou até como se fosse uma virtude, só depois de superar todas essas, que é o preconceito. Eu teria que vencer o preconceito, porque ele achou, pela sua vivência em Brooklyn, um bairro de predominância negra, que o preconceito era uma coisa assim, dificílima, só que os homens especiais estariam à altura de não ter o preconceito. Uma visão técnica que a gente tem que respeitar. Agora existe uma visão, vamos dizer, mais espiritualizada, de não
só ter, mas ser, né? E nós, nesse espaço, né, que a espiritualidade nos coloca, na nossa missão na vida, a primeira coisa é cuidar da nossa saúde. Como eu posso fazer algo para alguém? Como eu posso amar alguém se não me amar? A primeira coisa fundamental é nós nos amarmos, cuidarmos da nossa saúde física e espiritual, né? E nós sabemos que a maioria de nós, né, é um fato, né? Nós somos incompletistas na vida, nós vamos antes do tempo. Por quê? Por causa da nossa saúde, não sabemos cuidar. Todos nós temos situações, é normal como ser humano ter um problema de saúde, mas nós temos um pouquinho mais do que deveríamos ter pela nossa incúria, pela nossa vigilância, pelo nosso sentimento e emoções desenfreadas. Hahnemann falou o seguinte, que a saúde ela começa de cima para baixo, de dentro para fora. Quer dizer, pensamento, sentimento, emoção, que são coisas descontroladas que nos afetam a nossa saúde. E uma questão importantíssima seria a nossa família, a família da qual nós viemos, da qual formaremos. Independente se a pessoa, a família ela pode ser colocada no vínculo sanguíneo, mas a família é muito mais abrangente que possamos imaginar, né? Eu posso não me casar, mas eu posso ter uma série de pessoas familiares a mim na minha sintonia, né? Não é essa barreira que a gente pretende fechar ali. Ela pode ser estendida e é importante que se estenda, né? Que nós consideramos o nosso irmão um sentido de aproximação dele, de um vínculo de amor, né? Eu vejo muito interessante como a gente é restrito nesse amor. Uma ocasião eu estava lá no local de doação de sangue, aí uma jovem, a gente fica conversando, a jovem fala, por que você está doando sangue? Todo mundo pergunta. Ela falou, eu estou doando sangue para minha avó. Aí eu pensei, né, no meu senso crítico, poxa, não seria bacana eu fazer eu estou doando sangue para qualquer avó, não só para mim, para qualquer avó. Então a gente ainda é muito restrito nessa questão. Eu amo minha família, mas aquele ali já é um amor diferenciado, né? Então, um outro degrau seria, nós somos muito caracterizados na vida, na nossa profissão. Independente da profissão ser humilde, ser nobre, ser título universitário, nós somos caracterizados nessa vida, porque todos nós, mesmo que ficamos no lar, temos uma profissão de próprio lar, né, que é uma administração nobre, talvez uma das maiores administrações, a mulher no lar. Então, uma das coisas fundamentais na nossa profissão é a questão do nosso caráter, coisa que está se perdendo. Na verdade, na profissão há uma competição, né? Quero passar a pessoa para trás, eu quero ser melhor que ele, eu quero progredir mais, eu quero ganhar mais que ele, eu quero ter uma condição que eu seja, vamos dizer, mais preparado que o fulano, eu quero ludibriar ciclano para tirar mais vantagem. Então, a questão da honestidade é uma coisa que está se perdendo no nosso país. E é fundamental que nós tenhamos esse caráter para a paz da consciência. A honestidade é uma coisa que está sendo rara, né? E muitas vezes a gente faz determinadas coisas que a gente acha que não é honesto. Eu cheguei atrasado, dei uma enroladinha lá no meu trabalho, acho que aquilo não é honesto, é um ato desonesto, né? Vai caber a cada um avaliar o que ele acha que aquilo é correto ou não, porque a questão de tudo está na consciência das pessoas, né? Vamos lá, a questão da sociedade. A gente sabe que nesse momento tem muitas pessoas, muitas crianças passando fome, que vão dormir chorando e a mãe não sabe o que faz. Escutando, é uma dor muito grande você ter um filho chorando, pedindo algo para comer, a mãe não tem nada em casa, o marido largou, né? Nós temos que apoiar os projetos sociais que existem, porque você, sendo uma célula, aquilo ali tem um meio enorme de dar um resultado. Sozinho os resultados já são menores, isso é grupal a um trabalho social, né, na cidade, que é da qual onde você está. E existem muitas mãos que clamam pão. Há uma carência. Jesus falou, ao você atender um alimento de alguém, me veja ali.
Ao dar uma roupa para um desnudo, me veja ali. Ao visitar alguém no caso, me veja ali. Como eu presente naquela pessoa, figurando a pessoa. E uma outra questão seria a terra. Vocês já imaginaram, alguém já calculou, uma pessoa aos 80 anos, se a gente fosse fazer uma comparação ao meu amigo, todo o lixo que você produziu desde criança, nós vamos botando nessa locomotiva, nesses vagões. Eu acho que vai dar uns 5 vagões de lixo. E o que a gente fez para a terra? Só poluiu? Não fizemos nada, não plantamos uma árvore, não apoiamos nada ao meio ambiente, não fizemos nada, não reciclamos o nosso lixo, não fazemos nada para a terra, não apoiamos um movimento voltado ao meio ambiente, nada, só consumismo. Será que a gente vai com essa paz de consciência, só poluir? A gente não tem uma ideia. Por exemplo, essa minha camisa aqui, alguém fez. E será que de repente a pessoa não tem camisa? Então nós somos beneficiados de alguma coisa, consumimos aquilo, entulhamos aquilo e não damos um fim. Não temos consciência que a terra está agonizando. Não precisa só a questão de uma política pública, precisa de cada um de nós. Como a Madre Teresa falou, né? Vai cuidar da terra, cuide do seu quintal, cuide do seu metro quadrado. Um entendimento que Kardec colocou para que nós tenhamos essa paz completa, ele falou sobre as leis morais, né? Essas leis morais, você vê como o homem, no seu estado de evolução, que nós sabemos, no estado de evolução, seria no conhecimento, na sabedoria e no amor, quantos fatos ele deve cumprir, né? Essa questão das leis morais, né? Que foram leis divinas, né? Nessas leis morais, elas estão ligadas, associadas a regiões do nosso cérebro. Existe, né, no conceito de André Luiz, 3 andares do nosso cérebro associados a essas leis morais. Então eu vou passar nessa conotação e primeiro entender o que é moral, né? Você veja que na pergunta 629 do Livro do Espírito fala a definição de moral, que é uma regra de boa conduta, não é? Podemos sintetizar assim, né? Foi muito mais profundo, né? A explicação de Kardec, né? O que se diz que conduz o bem, o homem para o bem, né? Na verdade, a moralidade é algo que a gente faz que seria como fosse assim um entendimento dessas leis divinas, né? Um dos principais entendimentos da lei divina, nós fazemos a caridade. E a caridade é muito mais complexa do que nós podemos imaginar. A caridade não é só dar uma esmola. A caridade é benevolência para com todos, indulgências para com outros e perdão das ofensas. Veja que a caridade é muito mais significativa do qual pensamos. Então, nessa analogia dos 3 andares do cérebro com as leis morais, nós temos na base inferior do cérebro, o cérebro principal. Esse cérebro, ele está ligado ao passado. E existe, nessa situação das leis morais, os instintos dos quais nós trazemos. Um dos instintos que nós temos é a conservação, né? Um instinto. Ele não quer se proteger de alguma coisa. A adoração a Deus, né? O instinto de um índio, ele adorar a Deus, nem mesmo se entender. Então existe, nesse conceito que nós temos, vocês vejam só que esse gráfico, ele mostra como se fosse um processo de evolução, de saúde. À medida que nós vivemos do estômago para baixo, meio homem pensando na alimentação, no sexo, esquecendo do lado do estômago para cima, o sentimento, a consciência, a moralidade, nós não estamos desenvolvendo todos esses talentos os quais nós temos. Então, muitas pessoas têm os problemas de Alzheimer, né? O problema de mal de Parkinson, que eles ficam muitas vezes uma vida ligada a muitas questões do passado, preso. Eles não desenvolvem os talentos, as artes,
os sentimentos mais altruístas, eles ficam focados muitas vezes em mágoa, em revanchismo, em problema que aconteceu com ele no passado, e se prende ali, e a lucidez, os neurônios vão sendo afetados, a lucidez que ele deveria ter para o presente e para os planos, para o futuro, ele não vive, fica agregado ao passado e adoece. Então, na região intermediária, o lobo frontal, ali está nossos planos e metas, estão ligados também a essas leis morais, né? Como falei, no passado nós estamos presos a essa lei moral dos instintos que existe em nós, a adoração, a lei da conservação, a lei da destruição, que é um processo natural em nós. Já no plano dos elementos já começa a lei do trabalho, a lei do progresso. E trabalho não é só trabalho profissional, trabalho é ser útil, seja em que for. As pessoas mais felizes são as pessoas mais úteis. Prestem atenção, toda pessoa que tem iniciativa de fazer algo, ela é feliz, porque ela está fazendo algo para alguém. Então ela vai receber aquilo de volta. Ela não está presa ao egoísmo do problema dela, ela está querendo ser útil a ser a favor de alguém que precisa. Então lá adiante, no córtex motor, já está esse processo do nosso cérebro já ligado às artes, aos valores morais, vamos dizer, mais avançados, as condições do presente. Vejam, bacana, né? É como fosse esse andar do cérebro, a gente o passado, o futuro e o presente. Veja que o mais importante é o presente, porque o presente que a gente está na lucidez, estamos vivendo no presente. E pessoas que ficam presas ao passado, elas vão deteriorando essas condições do neurônio e passam a ter esse lapso de esquecimento que acabam surgindo situações de doenças crônicas, porque elas não vivem o presente, elas não estão satisfeitas com o momento, ela está insatisfeita com o ontem, ela está reprovando o que aconteceu há dias atrás, ela não está se preocupando em viver os planos e metas dos quais todos nós temos que ter para sermos mais felizes, para governarmos a nossa vida e vivemos plenamente o melhor dia de nossa vida, que é o momento da agora, o momento de hoje, o momento do presente, do qual nós temos poder de construir o nosso futuro. O presente, ele tem a experiência do passado e a oportunidade de fazer um futuro glorioso para nós. Então, essa analogia das leis morais, os três andares do cérebro, nós colocamos ali a lei da adoração, aqueles instintos, ele está naquela região do cérebro, que é o cérebro inicial, a parte mais baixa, que são os instintos que já estão alicerçados no nosso inconsciente das vidas que nós vivemos. Então a gente já tem aquele processo natural da conservação, processo normal da genética, da reprodução, a lei da destruição, que é um processo natural no nosso corpo, desse metabolismo de criação e destruição de células, e passamos lá naquela parte do futuro, do planos e metas, a lei do trabalho, né? Nós temos todas aquelas questões já saem do instinto, já estão na questão do lobo frontal, na região do futuro. Então aquele trabalho eu posso aperfeiçoar ele para ter um trabalho digno amanhã. A lei da igualdade, né? Como é bacana, né? Sermos irmãos, fraternidade, a lei do progresso, como é importante. A lei da liberdade, né? Todos os valores que nós temos do nosso livre-arbítrio, nós temos a liberdade de escolher o caminho o qual queremos optar, sofremos as consequências desse livre-arbítrio. Nós temos essa liberdade. E lá no final, a lei do amor e da caridade, né? Já são leis sublimadas, né? A lei da adoração de Deus, um outro modo de entender Deus, não o primeiro instinto de Deus, que é o temor. Lá seria amar a Deus compreendendo as suas leis, né? Procurando entender Deus pelas suas leis, né? Tirando isso, abolindo de uma vez por todas esse sentido que muitas pessoas têm de temer a Deus, temente de Deus. Pessoas que têm, em certo sentido, que achar que Deus castiga. Quem ama o sentimento de amor de Deus é muito, vamos dizer, astronomicamente infinito superior ao nosso. Uma pessoa que tem já algumas virtudes,
Ele não castiga, ainda mais Deus no seu amor supremo. Então, achar que Deus castiga é estar trazendo lá nas questões do instinto. Nós vamos passar agora para um filme e lembrar de um filósofo grego, Sêneca, que ele falou assim: não há, se nós navegarmos no curso do nosso destino, nenhum vento será desfavorável. Se nós navegarmos no curso do nosso destino, nenhum vento será desfavorável. É a presença de Deus junto a nós, né? Inclusive, uma frase muito bonita também colocada, que Deus não impõe reforma aos filhos, Ele ajuda no momento certo. Olha que bacana. Deus não quer te balançar, te fazer modificar o seu caráter, que você seja uma pessoa honesta, boa, altamente nobre sentimento. Ele simplesmente permite você seguir o seu caminho, fazer o que você acha pelas situações que terão reflexões na sua livre escolha, mas Ele vai te ajudar no momento que você pedir a Ele, né? No momento certo. Isso que é o valor. Ele não faz de nós robôs, mas Ele está do nosso lado no momento que a gente pedir ajuda a Ele. O homem de bem, né? Esse homem de bem retrata muito essa questão dos valores nós que deveremos alcançar. O homem de bem, ele representou um paradigma, né, para nós, para podermos avaliarmos como que a gente precisa ser um pouco um homem de bem na vida. Vejam só, aquele que nasceu na vida, riu muitas vezes e amou muito. Vencer, na verdade, seria vencer a vida, não vencer na vida. Conquistou o respeito dos homens inteligentes e o amor das crianças. Não é? Sem amar criança, como pode ser um homem de bem? Preencheu um papel no mundo e cumpriu uma missão, aquela questão da missão que nós colocamos. Buscou o melhor nos outros. É difícil isso, normalmente a gente não busca o melhor nos outros. Buscar o melhor e dar o melhor de si. Esforço pessoal do Cauê Mano falou. A questão de depositar fé em Deus, não é? A gente depositando fé em Deus, o Epicuro falou que a gente fica resignado às vicissitudes da vida. Não é se acomodarmos com as vicissitudes, não entregarmos aos problemas, mas temos fé na vitória, na esperança. Nunca perdemos a fé, por maior que seja o nosso problema, nunca devemos perder a fé. Sempre deixarmos o resultado para Deus do nosso merecimento, mas não podemos de forma alguma perder a fé. A questão de a gente cumprir a lei da justiça, do amor, da caridade. Normalmente a nossa justiça é sempre unilateral. Eu sempre vejo a justiça no meu modo, não vejo a justiça me colocando no lugar do outro. Eu vejo a justiça unilateral. Isso não é ser justo. Ser justo é ser imparcial. A questão da caridade, da qual nós falamos, tão importante, né? A questão dos bens temporais não ficarem acima dos bens espirituais, do equilíbrio. Os bens espirituais são mais importantes que os bens temporais. Interrogar sua consciência sobre os seus próprios atos, não desperdiçar a oportunidade de ser útil. Muitas vezes a gente eu tenho um fato para contar. Uma ocasião nós levamos uma porção de criança no fórum para tocar lá para o projeto da Casa do Caminho, e eu achei uma coisa que me chocou tanto que eu não tinha observado aquilo. A oportunidade de ser útil, muitas vezes você parar e olhar uma criança tocando. Eu vi as pessoas de mala de terra subindo escada rápido e passavam ao lado das crianças tocando. Eles não paravam para ser útil, de prestigiar uma criança. Ele ia para um negócio, subindo a escada do fórum, e não olhava uma criança tocando nas vésperas do Natal, desperdiçando a oportunidade de ser útil. Nós não podemos desperdiçar as oportunidades. Fazer ao outro tudo aquilo que gostaríamos que fizesse conosco. Mas como profundo, você fazer uma pessoa que você gostaria de receber. Interrogar sua consciência sobre os seus próprios atos, perguntar se nós violamos essa lei, né? Se nós fizemos o
todo o bem que poderíamos ter feito, né? Que nós somos um pouco cometido no bem. A gente segura um pouquinho, como a gente fala assim, será que as pessoas merecem? Se eu travar um pouquinho, é como a gente sentisse assim algo de soberba para a gente fazer um bem. Fala, não, fulano está me pedindo, eu vou me elevar aqui, será que você merece isso? Você começa a julgar a pessoa, não faz aquele bem espontâneo. É claro que a gente tem que ter consciência de determinadas coisas, porque muitas vezes somos enrolados, mas a gente não pode ter muito trava no bem, não é isso? Um desperdiçar voluntariamente por de ser feliz, possuidor do sentimento de amor e caridade, fazer o bem pelo bem sem esperar paga alguma, retribuir o mal com o bem, né? Submeter seus interesses à justiça divina, às leis morais, encontrar satisfação nos benefícios que espalha. A pessoa faz as coisas com alegria. Tem gente que é turrão, ele não se sente feliz em ajudar as pessoas. É uma das coisas mais maravilhosas do mundo, você está num ponto de você ajudar, não ter que receber. Você está no papel de ajudar. Muito melhor você tiver no papel que você tem que chegar e pedir algo. Muitas vezes você é obrigado, em situações que se vive, a pessoa pedir até uma cesta básica, um pão, né? E a gente, muitas vezes, se fazer esse julgamento, né, em nós. Prodigalizar aos corações aflitos de consolação. É tão bacana a pessoa consolar alguém, dar um bom conselho, coisa bonita, não é isso? Pode dar para um bom conselho. A gente não entende a transcendência do bem. Às vezes você fala uma coisa para uma pessoa, a pessoa leva aquilo para a vida inteira. E nele está uma gratidão para você, de algo que você fez para ele, você nem imagina. E aquele bem é uma luz, né, que vai te iluminar nos seus caminhos no momento que você precisar. Fazer ditosos, fazer as pessoas alegres. Puxa, como precisa as pessoas ser alegres, como é bom alguém fazer o outro ser alegre, ser solidário, participativo, benevolente, companheiro. Não temos distinção de raça, de credo. Muitas vezes a pessoa fala, eu vou ajudar só a pessoa que tem, compartilhar a minha ideia do meu credo, eu vou ajudar a pessoa que vem à minha igreja, no meu credo, da minha raça, ter esses preconceitos, né? Jesus, ele não tinha religião, Jesus era amor incondicional. Não alimentar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, perdoa as ofensas. O perdão é uma das coisas mais difíceis, mas não podemos ter graus do perdão. Se a gente não é capaz de perdoar alguém, mas que a gente separe a pessoa do ato. Ela fez algo indigno com nós, vamos reprovar o ato, mas vamos separar a pessoa do ato, porque as pessoas modificam como nós modificamos. Alguém que te fez algo hoje, de repente, amanhã vai ter uma consciência e não vai fazer mais, mas de repente ele fica humilhado, porque ele acha que você não vai perdoar eles. Então vamos abrir o nosso coração com perdão, porque o perdão, ele bloqueia o nosso centro cardíaco, o nosso chakra cardíaco, e as doenças coronárias estão muito ligadas à questão de nós não perdoarmos a mágoa. A mágoa é uma grande fonte de doenças cardíacas. Vamos não ter mágoa. Não alimentarmos ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, perdoar as ofensas. Indulgentes com as fraquezas alheias. Normalmente nós somos muito, vamos dizer assim, endurecidos a uma pessoa que erra, e a gente esquece que a pessoa erra porque não teve consciência para acertar. Então nós temos que ser um pouco indulgentes com as fraquezas alheias. Da mesma forma que nós queremos também indulgência, né? A gente, o erro de a gente dá um grau muito alto, com o nosso erro já coloca um erro mais sem valor. A gente tem que procurar entender essa questão, né, de nós sermos indulgentes com as fraquezas alheias. A questão de nós respeitarmos as convicções sinceras, não lançarmos ataques nas pessoas que não pensam como nós. Nós somos muito propensos a discussões. Tem pessoas que adoecem por discussões, política, futebol, uma série de questões. A pessoa tem a ideia dele, vamos deixar. Se você
manifestou uma opinião, a pessoa logo foi refratária, esqueça, deixa ele ter, você não vai conseguir mudar as pessoas não. A única pessoa que nós somos capazes de mudar somos nós mesmos, a gente não muda as pessoas. Como é importante nós estudarmos incessantemente nossas imperfeições, que muitas vezes nós temos defeitos que todos sabem e nós não percebemos, e a gente fica com aquele defeito continuando com aquilo, e as pessoas todos notam, percebem, a gente não avalia. Então nós temos que fazer um pouco de avaliação dos nossos defeitos, para sermos mais felizes, para sermos mais saudáveis, para termos mais alegria, para termos mais paz. Temos que buscar até saber ouvir de um amigo. Muitas vezes a crítica de um amigo ou até de um inimigo é a maneira de nós rebuscarmos esse defeito que temos em nós e procurarmos transformá-los em qualidades. Muitas vezes essa questão de defeitos alheios, a gente assim passa a fazer uma ligação da pessoa com um problema físico dela. Eu quero falar com fulano, aquela gordinha que está lá, eu quero falar com o Beltrano, aquele cara meio esquisito, aquele cara que anda assim, a gente põe um defeito na pessoa. Por que a gente fala aquele simpático, aquela pessoa alegre, aquela pessoa participativa, aquela pessoa tão boa? Por que a gente não fala qualidade? A gente retrata o defeito. Não se vai descer dos bens que nós temos. A riqueza não é ter. O rico é aquele que distribui. A pessoa que ameaça valores mais tesouro no banco e não guarda aquilo, não usa, ele não é rico, ele é pobre. Ele é avarento. Né? Quando eu estou falando as questões, eu não estou condenando quem tem meios que pode gerar progressos, empreendimentos, resultados que geram emprego. Não estou falando isso, estou dizendo a pessoa amelhar algo para ela ter aquilo. Tem pessoas que guardam um berço de criança, com a criança já tem 20, 30 anos, ela guarda um berço, tem armários abarrotados de roupa no inverno, a pessoa treme de frio, e ela está, não posso dar, que era do meu filho, do meu esposo, do meu não sei o que, está lá dentro do armário. Então nós não podemos abusar dos bens que nós somos concedidos, principalmente a dávida da nossa saúde. Se a gente abusar, nós queremos prestar conta. Uma questão importante: se a ordem social nos colocar um poder de mando, se nós somos chefes, temos subalterno, nós nunca humilharmos o nosso subalterno, né? Procurarmos elevar a moral, procurarmos respeitar, porque as posições trocam. Muitas vezes o chefe, que numa posição, ele passa a ser a maior subalterno. Se ele não tratar com benevolência aquele subordinado, a coisa inverte. Então nós temos que entender, tudo em nós recicla, né? Tudo em nós passa, e nós temos que saber lidar com as perdas e saber valorizar os ganhos, respeitar todos os direitos da natureza que nos são concedidos, aquela questão do meio ambiente, é importantíssimo respeitar os direitos das pessoas. E para finalizar, uma frase do João Ângelo, que nós somos livres para escolhermos, para imprimirmos nós a paz ou a aflição. Nós somos livres para imprimirmos em nós a paz ou a aflição, mas seremos responsáveis por isso, colheremos o fruto disso. Somos livres para imprimirmos em nós a paz ou a aflição, só que isso será a nossa conveniência. Nós somos livres, na nossa conveniência, de escolhermos a paz ou a aflição. Nós somos livres para isso. Por que não escolhemos a paz?